Bom dia a todos. Nessa semana nós vamos falar um pouco sobre os modelos de produção industrial. Esses modelos eram como guias que as indústrias seguiam naqueles períodos de revoluções industriais. Nós temos 4 modelos que são considerados principais: o Taylorismo, Fordismo, Toyotismo ou pós-Fordismo e o Volvismo, que seria o modelo atual das indústrias de produção. O Taylorismo ele foi baseado nas ideias de Taylor, e as ideias eram basicamente o quê? Eu perdia muito tempo na produção e produzia pouco nas primeiras indústrias. Então qual era a ideia do Taylor? Vou produzir um modelo, algumas ideias de administração da minha fábrica, para que ela possa produzir mais e gerar um custo menor da minha produção. Então qual era a ideia principal dele? Controle de tempo do operário, divisão de tarefas dentro da fábrica. Você tinha um supervisor que ficava tomando conta para saber se os operários estavam trabalhando bem ou não. E com isso, eu tinha um controle daquela produção e aquilo gerava mais produção no final das contas, né? Me gerando mais lucro também. O Fordismo é uma adaptação do Taylorismo. Só que o Henry Ford, que foi o idealizador do Fordismo, ele não assume que se baseou no Taylorismo. Basicamente, o que o Ford pegou do Taylorismo? Ele pegou a divisão de tarefas. O Ford introduziu essa divisão de tarefas nas suas linhas de montagem. E ele fabricava os carros de forma muito mais rápida. A ideia do Ford era o quê? Eu tenho que produzir muito itens padronizados, porque essa padronização vai me gerar uma perfeição do produto. Eu vou saber fazer aquele produto mais rápido. E com isso eu vou ter grandes estoques e posso vender bastante. Isso em um primeiro momento foi excelente. Todas as indústrias seguiram esse modelo, o Fordismo. Só que isso gerou estoques enormes de várias empresas. E chegou uma época que não tinha mais quem comprasse. Então, quando você tem o produto e não tem demanda de compra, você acaba tendo uma queda de valores. Foi a chamada queda da Bolsa de Valores de Nova York, o crack da Bolsa de 29. Fez com que várias pessoas quebrassem naquele período, inclusive os barões de café do Brasil quebraram naquele período, e depois a gente acaba tendo até a Revolução de 30, né, com a chegada do Vargas ao poder e tudo mais. Mas o Fordismo era baseado no liberalismo, ou seja, o Estado não precisa intervir na economia. As empresas se autorregulam, e isso acabou gerando uma grande crise naquele período. O modelo que substitui o Fordismo é o Toyotismo, ou pós-Fordismo, que é basicamente todo diferente do Fordismo. Se o Fordismo seguia o Taylorismo, era parecido, o Toyotismo é totalmente contrário. Primeira ideia, eu não produzo um estoque. Eu tenho alguns protótipos, alguns modelos de alguns produtos, e eu só vou fabricar se eu tiver demanda. É a produção que eles chamam de just in time. Ou seja, eu não vou fabricar à toa, eu só fabrico se eu tiver demanda, porque assim o meu custo produtivo é bem menor. Um outro detalhe é que as máquinas substituem os operários nas linhas de montagem. As linhas de montagem hoje em dia, elas basicamente não têm mais operários, são muito poucos os operários que trabalham nessas linhas de montagem. São máquinas. Outro detalhe, enquanto o Ford priorizava produtos padronizados, o Toyotismo prioriza produtos personalizados, ou seja, ao invés de eu fabricar 100 camisas iguais, 100 carros iguais, eu fabrico carros personalizados, camisas personalizadas. Assim eu vou atender um público direto, tá? É mais ou menos quando você vai em uma loja comprar uma geladeira, por exemplo, e você não quer uma geladeira branca, você quer uma geladeira colorida, sei lá. Na verdade, ele já tem o modelo da geladeira, eles só vão adicionar a cor que você quer. Você vai pagar mais caro por isso, mas é uma produção por demanda. Uma produção, porque ninguém vai fabricar uma geladeira vermelha e verde, por exemplo, com as cores do Fluminense, por exemplo. Não vão fazer isso. Geralmente é uma geladeira branca. Tá? O Toyotismo vem com essa ideia, muda esse padrão que existia do Fordismo. O Volvismo, que é o modelo atual, ele é baseado também nas ideias de inventividade do operário, a criatividade do operário. Se no Toyotismo você tem uma substituição excessiva dos operários pelas máquinas, no Volvismo eles se aproveitam das máquinas para gerar uma maior criatividade dos seus operários. Ou seja, o Volvismo está preocupado sim com a produção também por demanda, mas é uma produção por demanda que visa a qualidade, o trabalho em conjunto. Hoje em dia se fala muito em trabalho corporativo, em que as pessoas se associam, que as pessoas fazem conjuntamente,
trabalhos associados, e o volvismo tem muito dessa ideia. É parecido com o toyotismo, mas tem algumas características que os diferenciam, principalmente essa questão dos operários. No toyotismo eu preciso de um operário muito qualificado. No volvismo eu preciso de um operário muito qualificado que saiba se relacionar em grupo e resolver tarefas no coletivo. Isso é importante para que a gente possa diferenciar. Foi só uma pincelada rápida em cada modelo. Nos livros de vocês conseguem encontrar essas informações bem mais detalhadas. Esse vídeo é mais para a gente poder ter um contato visual e para que vocês possam tirar algumas dúvidas até nas próprias descrições dos vídeos. Possam comentar lá os vídeos, tá? Até a próxima e fiquem com Deus.